Não vai dar. Qualquer coisa vocês me gritem. Então vamos lá, meninas. Qual que foi o propósito, então, dessa mentoria? Por que essa mentoria? Por que ela se chama Wellness? Para quem não conhece, né, nunca ouviu falar desse termo, Wellness, significa bem-estar. E hoje tem se falado muito sobre esse mercado Wellness, que é um mercado que associa várias áreas relacionadas à questão de bem-estar. Desde cuidados com a saúde, com a estética, com a autoestima, da parte de psicologia, tudo que faz a gente ter uma vida com mais bem-estar. Por que eu escolhi esse termo? Porque trabalhar com saúde, seja uma saúde curativa ou preventiva, ou uma saúde estética na parte de autoestima, ou até mesmo na parte de correção, né, de intercorrências, enfim. Tudo isso é você trabalhar com o bem-estar de pessoas. Então foi por esse motivo que a gente escolheu essa palavra para representar todo esse universo. E por que surgiu essa mentoria? Então aqui, para quem não me conhece, eu tenho uma agência de marketing chamada Contexto. A grande maioria das pessoas que está aqui presentes são clientes nossas de marketing. Só que, o que acontece? O marketing, meninas, a gente consegue trabalhar uma parte. Com marketing a gente consegue suprir algumas coisas. Qual que é o objetivo, né? Qual que é a missão, em essência, do marketing? Marketing é um conjunto de ferramentas, um conjunto de estratégias que tem como objetivo otimizar a oferta de um produto ou de um serviço. De que maneiras eu otimizo a oferta de um produto ou de um serviço? Várias. A rede social, por exemplo, é uma dessas ferramentas. Só que o que está acontecendo hoje? Tem muitas pessoas vendendo o serviço de marketing como se fosse 12 posts no Instagram. Só que não é bem isso, tá? Infelizmente... Rapidinho, meninas, deu um retorno. Infelizmente, tem muitas pessoas... Parou o retorno, né? Infelizmente, meninas, tem muitas pessoas que estão vendendo o serviço de marketing como se fosse apenas rede social, apenas criar conteúdo, apenas fazer meme, e na verdade não é isso. Se a gente começar a levar o trabalho de marketing com esse intuito, a gente não vai conseguir atingir o objetivo pelo qual ele foi criado, que é gerar demanda. Então, por isso, que a gente começou a perceber? Várias pessoas que a gente tinha o controle, que a gente estava fazendo o trabalho de marketing, que a gente acompanhava a produção de conteúdo, vídeo, foto, arte, texto, tráfego pago, tudo acontecendo como deveria ser, não estávamos tendo o resultado que a gente queria. De conversão, às vezes a conversa morria no WhatsApp, né? Vinha a demanda, vinham as pessoas, mas mandavam mensagem, perguntavam o preço, aí morria aquela conversa, e a gente começou a observar o que está faltando, o que a gente precisa fazer para otimizar, para fazer aumentar essa conversão, para a gente conseguir fidelizar esse cliente, para a gente conseguir fazer com que essa empresa, ou os nossos clientes enquanto profissionais, enquanto autônomos, enquanto empresários, para que eles crescessem. A gente viu que a gente precisava de outras coisas. Então foi aí que eu comecei a estudar, além do marketing, eu comecei a estudar estruturação de negócios. Eu comecei a estudar modelo de negócio. Então agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu acho até que alguns dos nossos clientes, das nossas clientes que aqui estão, não sabem de toda a minha história, né? Então vai ser uma oportunidade até para que vocês conheçam alguns dos lados sobre mim, sobre a minha trajetória. A minha relação com a saúde, com a área da saúde, com a área da estética e com o empreendedorismo, ela já é um pouco antiga, tá? Como foi, né, que eu caí na área da saúde? Como foi que eu caí dentro do marketing? Eu sempre fui apaixonada, meninas, pela área da saúde. E quando eu era mais nova, eu dizia que eu queria fazer medicina. Era um sonho. Eu quero ser médico, eu quero ser médico, eu quero ser médico. Só que na minha família não tinha nenhum médico.
E mais difícil ainda, a minha família sempre teve muitas dificuldades financeiras. Nós não somos aqui de Brasília. Eu sou de Minas, eu e minhas irmãs, a gente nasceu no estado de Minas. Depois fomos morar em Ubatuba, litoral de São Paulo, que é uma cidade pequena, que não tem muitas coisas, uma cidade mais turística mesmo, mais em época de temporada. Meus pais já tiveram até carrinho de pastel na praia nessa época. E a gente veio para Brasília na época que a minha irmã mais velha estava entrando no ensino médio. Então, para procurarmos melhores oportunidades. Viemos para cá e nessa dificuldade, né, toda, eu falei, cara, eu quero ser médico porque eu via na medicina uma possibilidade de mudar de vida e ajudar a minha família a sair daquela situação, né? Passamos muitas dificuldades, muitas necessidades. Eu não digo passar fome, porque na época, por exemplo, meu pai veio para cá antes para procurar emprego e nós viemos depois. Eu, minha mãe e minhas 2 irmãs viemos depois. E quando meu pai veio, lá a gente tinha que dividir um miojo para nós 4. Então eu não falo que a gente passou fome, porque a gente ainda conseguia dividir um miojo para nós 4. Então não foi uma vida fácil. A gente não teve aquela facilidade de ter uma estrutura familiar que dá suporte, que te permite estudar, que te permite fazer o cursinho que você quiser. Então, quando eu estava ali no ensino médio, a gente sempre foi bolsista a vida inteira. Quando eu estava saindo do ensino médio para poder ir para um cursinho ali de medicina, eu vi que meus pais estavam se apertando, se endividando para tentar pagar o cursinho para mim. E aí foi nessa época que eu desisti. Eu falei, eu não quero mais medicina, eu preciso de um trabalho que me traga um retorno financeiro imediato. Preciso de dinheiro. E a gente sempre foi envolvida com dança, né? A gente sempre dançou desde pequenas, né? E eu falei, cara, eu vou trabalhar com dança. Vou trabalhar com dança, é o que eu sei fazer. Fui fazer curso no Rio de Janeiro, fui fazer curso de formação como professora. Fui ganhando destaque aqui em Brasília, abri um estúdio de dança, cheguei aí para outros países para competir dança, inclusive. Eu fui uma vez para Itália, porque eu ganhei eu dançava dança de salão, que é dança impar, né? Ganhamos uma seleção aqui no Brasil, e né, quem ganhasse essa seleção no Brasil ia para Itália representar o Brasil no campeonato. E fui para Itália, fui para Espanha, tudo isso graças à dança. Então eu tinha colocado na minha cabeça que eu iria dar certo com aquilo que eu tinha. Não tinha dinheiro, mas eu sabia dançar e sabia dar aula. Me dediquei, né, me empenhei, porém o mercado da dança, o mercado da arte, ele não é um mercado muito rentável, principalmente aqui no Brasil. Então foi um momento que eu falei, cara, isso aqui tá meio complicado, eu acho que eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, que era ajudar minha família e sair daquela situação. Troquei de curso, prestei vestibular para educação física na Universidade de Brasília, passei, e ali dentro, foi ali que eu comecei a ter um contato com rede social. Nessa época, gente, não sei há quanto tempo vocês têm contato com rede social, mas o Instagram que hoje tá bombando, por exemplo, antigamente o Instagram era só foto. Só cabia foto, não tinha stories, não tinha reels, os vídeos, né? Era só foto. Quando eu entrei na educação física e fui desanimando da dança, fui me afastando da dança, tive alguns problemas pessoais ainda no meio do caminho, porque a vida, né, gente? A gente vai falar muito sobre isso aqui durante toda a nossa trajetória. A nossa vida, ela não é só acordar, trabalhar e dormir e tá tudo certo. A gente tem interferência emocional, a gente tem problema pessoal, a gente tem problema familiar, a gente tem parente que fica doente, a gente tem brigas, conflitos, a gente tem problemas financeiros. Então a nossa vida, ela não é linear e tranquila, né? Então sempre foi um turbilhão de coisas acontecendo na minha vida. Eu fui abandonando a dança e percebi que ali dentro da educação física, se eu quisesse, né, eu vi que, cara, o caminho mais fácil dentro da educação física, um retorno financeiro mais rápido é eu me tornar personal trainer. E eu falei, cara, como que eu vou ser personal trainer se eu, gente, você olhava assim pra mim, eu era magricelinha, pequenininha, já fazia musculação, mas assim, visivelmente não aparentava. E eu falei, cara, eu preciso me envolver com algum esporte. Só que eu não sabia chutar uma bola parada.
Falei, e agora? O que eu vou fazer? Foi aí que eu descobri o fisiculturismo. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar desse esporte, que é aquele esporte em que as pessoas elas mostram o corpo, né? Vão construindo a musculatura, tem várias categorias. E você compete mostrando o seu físico. E eu falei, eu quero virar fisiculturista. E as pessoas, gente, elas riam de mim. Sério. Nem dentro de casa a minha família botou fé. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comilona. Não tinha disciplina nenhuma com isso. Então eles falaram, Thaís, você tá viajando, o que você tá inventando? E eu falei, eu vou porque eu percebi que se eu transformasse o meu corpo, as pessoas iriam me olhar como um espelho. Falar, nossa, se ela conseguiu fazer isso com o corpo dela, ela vai conseguir fazer isso comigo. Isso hoje a gente sabe que é uma estratégia de marketing, né? Só que na época, a palavra marketing nem passava pela minha cabeça. E assim eu fiz. Me dediquei, competi. No final, gente, foram 10 campeonatos aí que eu participei. Até aqui atrás de mim tem uma bonequinha ali em cima, eu tenho outras 9 que estão ali na sala. Então o fisiculturismo para mim, ele foi meio que um trampolim. Tanto que depois que eu me formei em educação física, eu já tinha aluno me esperando só para eu pegar o CREF para poder já dar aula, consultoria, planilha. Eu não tinha horário. Saí da educação física, já engatei na nutrição. Então, percebam que eu era uma pessoa que eu fazia aquilo que era necessário para que eu tivesse um retorno financeiro. Falei, beleza, educação física tá ok. Vou fazer nutrição porque aí eu somo. Pessoa que é dieta e que é treino, eu já mato 2 coelhos com uma cajadada só. Então, tudo que eu fui fazendo na minha vida foi pensando na minha vida financeira. Em como eu poderia sair de uma situação de dificuldade que eu estava para poder ter um emprego, ter um retorno financeiro, ter uma previsibilidade, que é o que a gente quer, o que a gente precisa. Só que veio a pandemia. Veio a pandemia, as academias fecharam. Do dia para a noite, gente, eu não tinha mais trabalho. Ninguém sabia quando as academias iam abrir. Eu tive uma aluna, eu nunca vou esquecer, tive uma aluna, era uma aluna médica, provavelmente a minha aluna melhor de lado financeiro. Ela sempre me pagava de 2 em 2 meses. Quando as academias fecharam, no dia seguinte, ela queria que eu devolvesse o dinheiro que ela pagou antecipado para mim. Ou seja, eu vi ali que as pessoas me tratavam como se eu fosse quase que uma escrava delas. Que a minha vida pessoal não me importava, se eu estava passando dificuldade, isso não importava, eles estavam preocupados só com o deles. E isso me machucou muito. E foi aí que eu falei, cara, não dá, eu preciso de um outro formato de trabalho. Comecei a pensar em fazer concurso, estudar para concurso, cheguei a comprar um pacote do Gran Cursos com o resto de dinheiro que eu tinha lá na minha conta da educação física. Eu era uma recém-formada, né, minha gente? 1 ano aí de formato, novinha. E aí comecei, né, a pensar, naquela época de pandemia, todo mundo assim meio sem saber o que fazer. Comecei a pensar na medicina. E se eu fizesse medicina? E se a medicina, aquela coisa, minha família também sempre, né, empurrava a medicina. Prestei um vestibular para medicina, passei nessa época da pandemia. Aí foi aquele sufoco, e agora o que a gente vai fazer? Eu não chorava mais porque eu não sabia como que eu ia pagar a mensalidade, do que pela felicidade de ter passado. Minha família vendeu, eles estavam financiando um apartamento, venderam o apartamento, era a única coisa que eles estavam comprando, não tinham nada, nenhum bem. Venderam para sobrar ali um dinheirinho no caixa, eu peguei tudo que eu tinha e comecei a fazer ali a faculdade de medicina. Eis que, né, minha gente, outra vez a vida não foi tão carinhosa comigo. Eu, nesse momento, eu pagava a faculdade de medicina com as consultorias de treino que eu fazia. Não tinha mais como eu ser personal presencial, porque a faculdade tomava muito do meu tempo e tal. E aí eu fiz uma parceria com uma clínica, a clínica me direcionava os pacientes e eu montava a planilha de treino, até de dieta já eu montava nessa época para esses pacientes. Tive um problema pessoal, me excluíram totalmente, me impedindo de atender esses meus pacientes. Foi nesse momento que eu falei, eu preciso de
um trabalho que eu não dependa dos outros. Vocês estão vendo aí que eu sempre dependia, né, das pessoas, como personal, não tinha um contrato, os contratos eram muito pequenos. Eu falei, cara, não dá, a minha vida tá sempre dependendo dos outros, ninguém valoriza o que eu faço, toda hora tomando uma rasteira, minha vida é sempre assim. Uma hora eu tava bem, uma hora eu tava péssima, uma hora eu tava bem, uma hora eu tava lá no limbo. E eu já criava conteúdo, né, pra me promover. Eu já tinha, na época da dança, como eu falei pra vocês, eu tive um estúdio de dança, cheguei a abrir uma linha de sandálias de dança na época, que foi um sucesso. Eu enviava essas sandálias até pra outro estado. Na época que eu virei fisiculturista, eu transformei a linha de sandálias de dança em sandálias de campeonato, também mandei pro Brasil inteiro. Então, o empreendedorismo, ele sempre veio batendo a minha porta. Só que eu não tinha conhecimento, maturidade para fazer a coisa desenrolar. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu soubesse na época, eu não teria fechado nem abandonado esses outros projetos. Porque a gente pode manter vários projetos acontecendo tranquilamente. Basta a gente ter equipe e saber escalar. Só que, né, não tinha cabeça na época, enfim. Então, eu sempre tive essa pontinha do empreendedorismo bater na minha porta. Como eu já criava conteúdo para me promover enquanto personal, tive toda essa vivência, essa experiência, e já estava fazendo medicina, eu gravava muito conteúdo sobre medicina. Gravava vídeo, fazia desafio, fazia várias coisas. E aí eu comecei a observar o marketing médico. Como é que era esse trabalho de marketing? E eu não gostava daquilo que eu via, sabe? Eu achava os vídeos mal elaborados, os roteiros. Eu percebia que o médico estava ali tentando falar, só que era como se ele estivesse lendo uma bula de remédio. Inclusive, eu cheguei até a gravar um vídeo de tráfego que falava isso. Eu falei, e se eu montar uma equipe de marketing? Então, a ideia inicial foi ser uma pequena equipe de marketing. Para eu poder ter um dinheirinho ali e ir pagando a faculdade de medicina que eu ainda tinha desconto. Como eu aproveitei muita matéria da educação física, da nutrição, eu pagava menos que o valor cheio. Gente, foi do dia pra noite. Eu pensei num nome, inclusive o nome contexto foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, porque a parte textual pra gente é a mais importante de tudo. O texto é o que comanda o roteiro do vídeo, o texto é o que comanda a narrativa do carrossel, o texto que comanda a sua comunicação no WhatsApp, é o texto que vai comandar a forma como você fala com o seu cliente, como você vende seu produto. Então o texto pra mim é muito importante, por isso que se chama contexto, tá? Gerando aí uma dupla interpretação. Montei a equipe e a coisa deu mais certo do que eu tava imaginando, gente. Fluiu, os vídeos ficaram legais, contratei um videomaker ali, freelancer, contratei um designer, uma social media. Eu nem sabia o que termo era esse social media. E aí foi dando certo. Só que eu tive que escolher, né? A faculdade começou a entrar no valor cheio, eu não tinha mais condições de pagar. E aí eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha foi trancar a medicina. Foi muito difícil pra mim. Imagina, era o meu sonho da infância. Eu tinha conseguido, que não é fácil, entrar numa faculdade de medicina, e eu não conseguia tocar esse sonho porque eu não tinha dinheiro. Então, gente, eu sei muito bem o que é você não ter dinheiro para executar uma coisa que você quer muito. E o dinheiro hoje, ele é mandatório. Muita gente fala que a gente tem que fazer as coisas sem pensar só no dinheiro, que não é só dinheiro. Sem dinheiro, a gente não realiza os nossos sonhos. Sem dinheiro, a gente não consegue tocar os nossos projetos, a nossa empresa. A gente não consegue. Não tem como, né? Infelizmente, bem que a gente gostaria. Então, a minha vida, ela sempre foi pautada nisso, né? Sempre foi pautada nessa situação. Tranquei a faculdade da medicina e falei, agora eu só tenho a agência de marketing. Ou esse projeto dá certo, ou ele dá certo. Eu não tenho outra possibilidade. Não existe outra solução para mim. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já abandonei a educação física, a medicina já era, e eu só tenho isso. Então, eu tive mais esse outro desafio, que foi o quê? Fazer uma transição de carreira. Imagina, gente, as pessoas que me acompanhavam na rede social. Eu, personal, fisiculturista, do nada. Parei de treinar, ganhei peso, mudei totalmente meu corpo, as pessoas me julgavam e de repente eu tava mudando de profissão e ainda abandonando a medicina.
Vocês imaginam a pressão que foi pra mim, né? A pressão que eu sofri das pessoas, tudo que eu tive que lidar, não foi fácil. Só que eu falei, eu vou fazer dar certo. Eu vou aplicar toda a metodologia que eu tô desenvolvendo aqui em mim mesma. Tranquei a medicina e fui fazer uma pós-graduação em marketing e gestão empresarial para eu aprender mais coisas, entender mais como é que funcionava tudo. E deu certo. Tanto que vocês estão aqui neste momento aqui comigo. Não foi uma trajetória fácil, foi uma trajetória bem difícil, porém ela me ensinou e ela me trouxe até aqui. Hoje o meu trabalho é ajudar outras empresas, outros profissionais através do marketing e com essa mentoria eu quero conseguir ajudar ainda mais. Porque a gente vai trabalhar o marketing, só que vamos trabalhar o marketing, não só aquele marketing que a agência é capaz de fazer, gente. Vocês lembram do começo que eu falei aqui? O que é marketing? Conjunto de ferramentas, ações e estratégias que tem como objetivo otimizar a oferta de um serviço. Como é que eu otimizo a oferta do meu serviço, Thaís, que tem uma agência de marketing? Faço vídeo, coloco prova social, compartilho os vídeos dos meus clientes, compartilho o resultado dos meus clientes, vou a eventos para poder fazer networking, falar sobre o meu trabalho, tudo isso são ferramentas. Então a gente vai trabalhar aqui outras ferramentas de marketing para a gente conseguir otimizar essa oferta do serviço de vocês. Vamos trabalhar gestão. Um negócio, gente, ele não funciona sem você fazer a gestão dele. Que gestão é essa? Gestão da carreira. Onde é que eu quero chegar? Eu quero aumentar minha empresa? Eu quero aumentar minha cartela de clientes? Eu quero me tornar uma mentora? Eu quero colocar outros serviços? Eu faço só corporal? Vou fazer facial? Vice-versa? Você tem que ter a gestão da sua carreira. Gestão de crise. Paciente faltou, o que eu faço? Não pagou, alguma coisa está em aberto, faltou produto. Como é que eu faço a gestão dessas crises? Que todo negócio tem uma crise. Tava lá super em alta, teve uma baixa, e aí, eu tenho caixa, não tenho? Como é que eu vou conseguir pagar as contas? Eu tenho fundo de caixa? Tenho capital de giro? Tudo isso precisa ser trabalhado. Time comercial. Galera, você ter uma pessoa no seu WhatsApp para tirar dúvida e passar preço não é time comercial. Time comercial é um time, um grupo, uma equipe, seja uma pessoa, duas, três, formada por pessoas preparadas para fazer uma pré-venda via WhatsApp, via ligação ou até presencial. Isso é time comercial. E hoje as empresas que não tiverem, os negócios que não tiverem time comercial, não vão conseguir converter. Porque vocês estão vendo aí como que as pessoas se comportam com o WhatsApp. Elas mandam mensagem, somem, responde tudo picado, às vezes a pessoa é monossilábica, só fala sim, não, ok, você não consegue desenvolver. Então, a gente precisa de estratégias para poder lidar com isso. Isso tudo é muito importante. E para fechar, que outro pilar muito importante que a gente vai trabalhar, que é o quê? Estruturação de planos, pacotes, ofertas, planos de tratamentos, protocolos. Por quê? O que faz uma pessoa, por exemplo, escolher? Vamos supor que a gente tem duas clínicas. Uma clínica que faz Sculptra, bioestimulador de colágeno. A outra clínica também faz Sculptra, bioestimulador de colágeno. Essa aqui cobra 3 mil, essa aqui cobra 3 mil. O que vai fazer a pessoa escolher essa ao invés de escolher essa? O que eu consigo colocar dentro dessa oferta para encantar ainda mais para a pessoa me escolher? Sendo que ela tem duas opções muito parecidas. Então, a estruturação da oferta, ela conta muito. É aquela coisa, ao invés de você falar que a pessoa vai pagar R$3,33 em cada produto, você fala que ela vai pagar 3 por 10. Porque o volume, a ideia de volume faz ela ter uma percepção mais interessante, mais vantajosa daquilo. Tudo isso a gente vai trabalhar, tá? Então, serão 4 pilares. Por que, então, né, que a gente chegou nesses 4 pilares? Porque um negócio não se faz somente com marketing. Marketing é importante? Com certeza. Marketing gera demanda, marketing te posiciona, marketing mostra para o mundo quem é você. Mas um negócio não se faz apenas com marketing.
O que a gente precisa para poder fazer um negócio funcionar, né? O que é um negócio? Para a gente ter um negócio, a gente precisa de 4 pontos essenciais. A gente precisa de um prestador de serviço. Então eu vi aqui que tem muitas pessoas de clínicas, né? Então você é um esteticista, é um dentista, é um dermatologista, é um tricologista, você é o prestador de serviço. Você tem que ter esse produto ou serviço, tá? Porque às vezes dentro de uma clínica você vende serviço, mas você também pode vender produto. Você tem que ter cliente e você tem que ter um ambiente. Qual que é esse ambiente? Você ter clientela, você ter equipe, você ter funcionário, você tá ali inserido dentro de um meio em que você consegue difundir aquilo que você oferece. Isso é ter um negócio. Então, toda vez que eu falar sobre negócio, não importa se é só você, se é você e só mais uma pessoa, ou se tem 10 pessoas na sua equipe. Se você tem prestação de serviço, produto ou serviço, tem cliente e tem ambiente, você tem um negócio. Galera, qual foi o maior erro que eu fui diagnosticando ao longo desse trabalho de 3 anos e meio dentro do marketing, principalmente dentro da área da saúde e da estética? Só que isso se aplica a muitos outros nichos também, tá? O que eu notei? As pessoas entram no mercado de trabalho como se fossem esse bonequinho aqui. Estão vendo? Imagina que você é esse bonequinho aqui, engajado ali no mercado de trabalho. As pessoas entram no mercado, abre lá uma conta no Instagram, posta lá: olá gente, estou atendendo no local tal, aqui tá o telefone, link de agendamento na bio, estou à disposição. Inclusive a gente vai tirar do vocabulário de vocês esse termo. Estou à disposição, fico à disposição, vamos tirar isso. Imaginando que você vai estar aqui livre, leve, solto e à mostra, e as pessoas vão passar por você e vão falar: nossa, olha que legal, a fulana tá fazendo procedimento, vou lá marcar. Só que não é bem assim. Olha tudo que cerca esse cenário. Tem você, mas tem também a sua concorrência, tá? Às vezes é uma concorrência com mais experiência, com menos experiência, uma concorrência ruim, uma concorrência boa, mas tem uma concorrência. Você tem que encarar isso. Só que não é só isso. Você tá lá fazendo a divulgação do seu trabalho, enfrentando essa concorrência e tem mais coisas para você enfrentar. A dúvida, por exemplo, do seu cliente: será que vale a pena fazer? Mas eu já fiz num outro lugar e eu não gostei tanto. Será que isso é para mim? Várias dúvidas. Além das dúvidas, tem as opiniões. Um possível cliente chega, entra em contato com você, recebe um orçamento, uma proposta, ele vai falar com a mãe, vai falar com o pai, vai falar com o namorado, gente dando pitaco, gente dando opinião. Eu não sei se você deve, se não deve, mas você vai investir isso, não vai. Tudo isso você está enfrentando. Estão observando como que está ficando poluído esse ambiente? Não satisfeitos, né? A vida não tão simples assim, a gente tem os imprevistos. Às vezes esse seu potencial cliente, ele tem um imprevisto. Ele estava ali se programando para fazer um procedimento com você, ele quebra um carro, tem que pagar um conserto. E o filho ficou doente, vai ter que gastar o dinheiro para tratar o filho. E surgiu uma viagem inesperada. Estão vendo a quantidade de coisas que estão ali junto com você, atrapalhando as pessoas de te enxergarem? E aí, Thaís, como que eu vou convencer alguém em meio a tudo isso? Mostrando o que você é capaz de fazer, gente. Tá vendo que para você aparecer, para você vir à tona, você tem que mostrar o porquê, em meio a todo esse caos, ainda vale a pena a pessoa contratar você, fechar o seu procedimento, fechar o seu serviço. Como aqui tem muita gente da linha da estética, da saúde geral, a gente sabe que o impacto da estética numa pessoa, ela é absurda. Às vezes você tá mal, você tá com um problema no casamento, um problema financeiro, um problema amoroso, tá desanimado, você vai lá, faz um procedimento estético, aquilo te renova, aquilo te dá um brilho. Você não amanhece outra pessoa
Só que às vezes as pessoas não sabem o poder daquilo que você pode fazer. E só quem vai conseguir mostrar é você. Não adianta, não tem uma outra pessoa que vai ser capaz de mostrar, tem que ser você. Então, minha gente, vocês estão vendo que o trabalho é de convencimento. Inclusive, eu sempre falo que marketing é vender e vender é convencer. Como que você convence alguém? Com bons argumentos. Olha, vale a pena, o seu investimento vai ser muito bem aplicado, isso vai mudar a sua vida, você vai se sentir melhor, você vai vai evitar que seu cabelo caia, você vai envelhecer de forma mais saudável, você vai ser mais bem reconhecida por conta da sua aparência. Tudo isso são convencimentos, tá? Só que a gente precisa também estruturar aqueles pilares. A gente consegue convencer pessoas através do marketing, só que a gente precisa também convencer as pessoas através de uma boa gestão, uma gestão estratégica com metas e planos. Conseguimos convencer com ofertas e planos de tratamento bem estruturados, com ofertas irresistíveis e, claro, um time comercial bem treinado para convencer literalmente essa pessoa de fechar com você. Qual que é o cenário atual, minha gente? As pessoas estão tendo acesso à informação em excesso. Qual que é o grande problema disso? As pessoas estão confusas. Elas não sabem o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena investir, o que não vale. A internet hoje ela é uma formadora de opinião. Então, antigamente, alguém me indicava, Thaís, eu fui no médico tal, ótimo, tá aqui o contato. Você ligava, marcava consulta, você não sabia nem como que era a cara desse médico, você só ia. Agora não é assim. A pessoa te indica, você quer ver o Instagram, você quer ver o site, aí você vai olhar uns vídeos, ver se você gosta da pessoa, se você se identifica, aí você olha uma concorrência, só ali você já formou totalmente a sua opinião. Outra questão do cenário atual. Estamos vivendo um período que a gente tem um alto custo de vida, de itens básicos. Você vai no mercado, o tomate tá R$10. Então, a gente tem um gasto para viver com itens básicos muito grande. Isso diminui a margem de investimento em outras coisas, de gastos em outras áreas, por conta dessa despesa alta. E o que as pessoas cortam primeiro, minha gente? Estética. Estética. Procedimentos que não são de necessidade, mas são de desejo. Outra questão, o que a gente está enfrentando? Alta concorrência, porque agora a concorrência ela não está mais só lá no catálogo de telefone. Como é que chama? É lista telefônica. Não está mais na lista telefônica. Nossa concorrência está lá na internet, no tráfego pago, aparecendo o tempo inteiro para sua clientela. Outra coisa, alto nível de exigência do cliente. O que a gente vê hoje, né, minha gente? O cliente ele quer tudo, mas ele quer pagar pouco. Alguém aqui vivendo isso? O cliente quer fazer todos os procedimentos e ele quer pagar o mínimo possível. Outra coisa que estamos vivendo e que a gente precisa também considerar. A gente está falando aqui dos outros, né? E nós, enquanto profissionais? E a nossa sobrecarga? As despesas, a falta de previsibilidade, o excesso de estímulos. Imagina a cabeça do empresário, do empreendedor, de vocês que estão aqui comigo. Que tem que pagar aluguel, que tem que pagar funcionário, que tem que pagar 13º, que tem que captar cliente, que tem que pagar marketing, que tem que fazer tráfego pago. É uma pressão e uma preocupação muito grande. Então, isso também impacta em vocês. E um negócio não cresce se o profissional, o líder, não está bem. A gente precisa estar bem para o nosso negócio crescer. Então, isso a gente precisa considerar muito. Por isso que eu deixei em negrito aqui, tá? E não basta mais ser só bom. Não basta você ser bom. Não basta você ser excelente. Você tem que ser bom, você tem que ser excelente, você tem que se destacar. E é isso que a gente vai trabalhar para que vocês se destaquem cada vez mais. Uma coisa muito importante, que eu quero fechar esse compromisso com vocês que aqui estão. Eu quero que você tire a culpa de você. A gente tem o costume de nos culparmos pela situação que a gente está vivendo. Ai, eu não tenho cliente o suficiente, é minha culpa. Ai, porque eu não tô conseguindo converter, é minha culpa. Ai, porque eu não tô conseguindo ganhar o valor que eu gostaria, é minha culpa. A gente tem que tirar essa culpa, porque essa culpa, ela nos paralisa. O que eu quero que vocês façam?
puxem a responsabilidade. A gente não vai fugir da responsabilidade. A gente vai fazer o que precisa ser feito, mas eu não quero que você se culpe, tá? Esse é o cenário. Um cenário difícil, um cenário em que o comportamento do consumidor ele tá muito diferente. A gente vive um período da nossa sociedade muito específico, com esse boom, nessa revolução digital, essa revolução tecnológica, e a gente está vivendo esse cenário. A gente tem que entender que isso também mudou o jogo, tá? Então tire a culpa de você, puxe a responsabilidade, porque o primeiro passo você já deu. Você tá aqui empenhado a fazer dar certo. Galera, lembra que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, separar algo aí para vocês anotarem? Eu quero que vocês escrevam aí para mim 3 coisas que o seu cliente atual quer, tá? Dentro aí da sua área. Se quiserem até compartilhar no chat também, depois a gente anota. 3 coisas que o seu cliente quer. O que você sabe que ele quer? Vou dar 3 ideias aqui para vocês, tá? Mas eu quero que vocês adaptem pro meio de vocês, pro cenário de vocês. Um dos pontos. Os clientes querem uma ótima entrega. Eles querem qualidade, eles querem durabilidade, eles querem uma experiência memorável, eles querem suporte, eles querem que você responda na hora, no horário que eles querem, do jeito que eles querem. A entrega tem que ser excelente. Se tiver um mimo, um brinde, melhor ainda. Outra coisa que eles querem conseguir pagar, tá? Nem sempre, gente, é uma questão de preço. Para você testar isso, é você fazer uma ação aí e dar um desconto. Muita gente já fez. Vai lá, dá desconto, não aparece ninguém. Então, será que é o preço? Às vezes não é só preço. Pode ser o quê? Condições de pagamento. Às vezes a pessoa não tem limite no cartão. Ou a parcela ficou muito alta, tá? Então, o cliente ele quer conseguir pagar. Como? Aí que a gente vai ter que se virar nos 30 para dar um jeito dele pagar. Outra coisa. O cliente ele quer se sentir especial. Minha gente, hoje a gente vive uma sociedade adoecida. As pessoas estão depressivas, carentes, ansiosas, inseguras e essas pessoas são nossos clientes. Então, essas pessoas elas querem se sentir especiais, porque às vezes elas não se sentem especiais dentro da própria casa delas, com a pessoa que vive com elas, tá? Então, se a gente consegue fazer o nosso cliente se sentir especial, você pode ter certeza que você vai ter um espaço, assim, reservado no coraçãozinho dele. E o que você quer, tá? Vocês vão perceber que durante toda a nossa trajetória, a gente vai voltar muito questionamento para nós mesmos também, tá? Não só no outro, mas o que você quer. O que vocês querem enquanto profissionais? Escrevam aí 3 coisas que você quer para o seu sucesso, para a sua satisfação profissional. Pode ser meta, pode ser um objetivo, pode ser número. Por exemplo, eu quero, para eu ter minha satisfação pessoal, eu quero ter de salário limpinho, lucro líquido para mim, no mínimo 10 mil por mês. No mínimo 30 mil por mês. Ou não, a minha meta é que eu atenda pelo menos 6 pessoas todo mês. Ou não, minha meta é que meu ticket médio, a gente vai entrar nesses termos também, tá, meninas? Durante a nossa trajetória, ticket médio, faturamento, lucro, porque tudo isso é muito importante para quem tem um negócio, até pra gente trabalhar as estratégias. Às vezes a gente baixa um valor para aumentar o faturamento, mas não necessariamente a gente vai obter lucro, tá? E a gente vai trabalhar tudo isso aí ao longo do processo. Então escrevam aí 3 coisas que vocês querem pro sucesso, satisfação profissional. Escreve, tá, gente? É uma mentoria, é um acompanhamento que ele tem que ser ativo. Se você não escrever agora e for deixar para escrever depois, você não vai estar com tudo isso que eu falei na sua cabeça fresco, tá? Tem que ser agora. Escreva aí 3 coisas que você quer. Pode ser uma frase rápida. Comenta aqui se vocês estão escrevendo, hein? Quero saber. Outra coisa que a gente vai escrever aqui. O que você precisa fazer? Muitas vezes, meninas, a gente sabe o que precisa fazer.
Sabe aquela coisa assim? Putz, eu tinha que fazer isso, porque quando eu faço, acontece isso. Ai, quando eu posto, aparece mais gente. Ai, quando eu alimento o meu canal VIP, vem pessoas interessadas. Ah, quando eu tenho reunião com a minha equipe, todo mundo fica mais motivado e a coisa flui. O que vocês precisam fazer? Então, vocês vão pegar esses objetivos que vocês escreveram, que é o que vocês querem, e vão escrever o que precisa ser feito em cada um deles. Por exemplo, o meu objetivo é os 20 mil de lucro por mês. O que eu tenho que fazer? Eu preciso de mais 3 clientes. Bota aí, preciso de mais 3 clientes recorrentes. Não, eu preciso melhorar minha operação. Minha equipe tá uma bagunça. O que eu preciso fazer? Preciso criar uma organização interna com a minha equipe. Escrevam aí, para cada um dos 3 objetivos, o que vocês acham que precisaria ser feito para atingir o resultado. Tá? Eu vou precisar dessas respostas depois, tá, gente? Lembra que eu falei que a mentoria, principalmente para os que são meus clientes, quem é meu cliente, a mentoria não tem nenhum custo. Só que eu falei para eles que para eles participarem, continuarem participando, tem que ter assiduidade, tem que ter compromisso, tem que executar, senão não faz sentido, tá? Escrevam aí. Quantas vezes vocês já pensaram, putz, se nós fizéssemos isso, com certeza melhoraríamos aquilo. Às vezes a gente só precisa pensar, se questionar. E aí a coisa começa a ir pro plano da ação e não só no plano do se eu fizesse ia funcionar, eu já fiz isso e funcionou, se eu fizesse isso ia melhorar aqui, e a gente não faz, tá? Como que vai funcionar a nossa estratégia? Primeiro de tudo, diagnóstico. Não tem como a gente bolar um plano de ação se a gente não sabe o que está acontecendo. A gente precisa entender aonde estão os pontos mais críticos, aonde já tem uma certa estrutura e aonde a gente tem que atacar primeiro. Então a gente vai fazer um diagnóstico e aí teremos ações seriadas para trabalharmos esses pontos críticos, tá? No final aqui da apresentação a gente vai fazer o diagnóstico inicial. Como que funciona a minha metodologia, meninas? Então vamos lá. Quem aqui me conhece e pela minha história, né? Vocês perceberam que eu levantei vários negócios do zero. Então, só para resumir as coisas que eu já fiz, né? Já tive estúdio de dança, já tive uma clínica também em Águas Claras. Para quem conhece aqui Águas Claras, lá naquele Albany. Levantei uma clínica lá, só tinha piso. Montei 2 salinhas. Na época eu estava me formando em educação física. Já tive clínica, então linha de sandália de dança, linha de sandália de competição. Já vendi até roupa, gente, de academia, roupa fitness. E levantei uma agência do zero. Então eu era uma pessoa sem experiência, sem nome na área do marketing, na área da publicidade, na área da comunicação. Levantei uma empresa do absoluto zero. Passei muita dificuldade no começo. A minha empresa demorou 2 anos para gerar lucro. Porque também vocês vão entender esses conceitos dentro da nossa mentoria. A empresa, ela tem que lucrar, tá? Então, como é que funciona isso? Eu tenho uma empresa, eu tenho os colaboradores, a empresa, né, o faturamento, ele tem que ser usado para pagar os colaboradores, para tirar o meu prolabore, que é o meu pagamento enquanto funcionária, e tem que ter um lucro para a empresa. A minha empresa ficou 2 anos, 0 lucro. A coisa era tão difícil que até 1 ano e meio, não, 2 anos, né, que agora já tá terminando o ano, 2 anos atrás, a agência tem 3 anos e meio, 2 anos atrás, para eu contratar prestador de serviço, eu não tinha dinheiro. O que eu fazia? Eu fazia o Pix e passava no cartão de crédito com juros para eu pagar depois. Aí eu ficava empilhando empréstimo no Nubank e juros no Nubank, porque eu não tinha nem conta em banco, não tinha nem nome para poder criar isso. Mas com estratégia, com trabalho duro, trabalho árduo, a gente conseguiu em menos de 3 anos bater o faturamento de $500 mil anual. E provavelmente esse ano a gente vai bater o primeiro milhão. Então, por que eu tô trazendo essa informação para vocês? Para que sirva de motivação.
Isso pra mim, gente, jamais foi uma possibilidade. Jamais, jamais. Vocês viram aí minha história, os perrengues que eu passei, as dificuldades que eu passei. Foi tudo na raça. Mas assim, eu enxugava as lágrimas e falava, eu vou fazer acontecer. E é o que eu quero pra vocês. Eu tô aqui pra segurar na mão de vocês, pra gente estar junto. Tudo isso que a gente tá conversando, isso é injeção de ânimo. Isso é injeção de motivação. A gente precisa se nutrir disso também, gente. Não adianta só fazer curso técnico, curso livre, curso de formação, saber de inteligência artificial, de faturamento, de investimento. Não adianta só isso se a gente não trabalhar o nosso emocional, se a gente não trabalhar a nossa motivação. Vamos ter uma palestra aqui, inclusive, de uma psicóloga que vai falar conosco justamente sobre essa parte da motivação. A Isabela, ela tá até presente aqui no nosso encontro. Tá? A gente tem que se nutrir disso, senão a coisa não funciona. Então vocês vão perceber que o meu método, ele é pautado em motivação. Sem motivação, a gente não age, tá? Motivação é motivo para ação. E para você trabalhar a sua motivação, tem estratégias até comportamentais para melhorar essa liberação de neurotransmissores, porque a motivação, gente, ela não é assim um sentimento. A motivação, ela acontece quimicamente no nosso cérebro. Então tem até exercícios e estratégias que a gente pode fazer para aumentar o nosso nível de motivação, que é indispensável para quem quer construir um negócio. Motivação, disciplina, porque sem disciplina, né, minha gente? A gente não faz nada. Tô cansado, faz. Tô desanimado, faz. Tem que fazer. Treinamento, tá? A gente tem que treinar. Nós temos que nos treinar. Se você é o líder, se você é o executor, o profissional responsável, você tem que se treinar e você tem que treinar a sua equipe, principalmente a sua equipe. E ação, tá? Partir para ação, executar, movimentar, fazer a coisa acontecer para não ficar só no plano das ideias. Agora gravem muito bem essa frase. Um negócio não se desenvolve se o seu líder e a sua equipe não se desenvolverem também. Isso vocês precisam levar para a vida. Eu vejo muita gente que trabalha ali no seu, tá lá e esquece a equipe. Se a sua equipe não cresce junto com você, você não vai crescer. Você vai ficar ali, às vezes você cai, fica ali, cai de novo, pode subir um pouquinho, mas não cresce. Agora, se você tem uma equipe que compra a sua briga, você pode ter certeza que você vai crescer. Eu vivi isso. Quando eu contratei pessoas para serem exclusivas da minha equipe, não só freelance, a gente conseguiu dobrar o número de clientes em 6 meses. Tá? Então isso faz muito sentido. Negócios são feitos de pessoas. Desde o líder até o funcionário que limpa o espaço, todos são importantes. Se um erra, todo o negócio é prejudicado. Se alguém tá de TPM, você pode perder cliente. Se alguém brigar com o marido ou com a mulher, você pode perder cliente. Se alguém não foi ensinado a escrever bem, a conversar, a ser cordial, você pode perder cliente. Então você vai querer mesmo olhar só para o seu negócio, para a sua execução, para o seu papel, ou você vai começar a olhar para a sua equipe também? Tem que olhar, gente. Você pode ter o melhor serviço, o melhor produto. Se você não souber mostrar para as pessoas o que você é capaz de fazer, elas nunca saberão. Lembra da historinha inicial do bonequinho, o alecrim lá, que se colocou no mercado de trabalho e falou galera, tá aqui o link, estou à disposição. Se ele achar que as pessoas vão aparecer do nada, ele vai ficar sem atender, sem vender e vai sumir ali ao longo do tempo. Lembra que a gente tem vários obstáculos e que a gente precisa mostrar para o mundo o que a gente é capaz de fazer. E por que aquela pessoa deve nos contratar, comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Tá? Outro ponto que a gente precisa sempre pensar, ter muito claro. A gente está falando aqui do negócio, a gente está falando aqui da equipe, mas você, como líder, como a pessoa que atende, quem é você? Você é o centro do seu negócio. É muito difícil a gente conseguir levantar uma empresa sem ter um rosto, sem ter uma pessoa que é aquela cara. Inclusive, é uma tendência mundial
trazer os donos, os sócios, os diretores de grandes empresas para mostrarem os seus rostos. Eu acho que vocês já devem ter visto isso na internet. O cara da Cacau Show, o dono da CIMED, que é daqueles farmácia, né? Indústria farmacêutica. Enfim, é uma tendência mundial que o líder mostre o seu rosto, porque as pessoas se conectam com pessoas. Vou trazer um exemplo muito triste que eu vivi, mas que comprovou isso, né, de uma forma muito clara. Um dos meus primeiros clientes, uma clínica de estética. A profissional, né, era uma profissional, tinha o nome da empresa, mas a profissional que atendia era uma só. E ela fazia um trabalho super legal, eu cheguei até a fazer botox com ela, preenchimento labial. E ela teve um AVC, gente. Assim, foi muito triste, teve um AVC, ela sobreviveu, só que ela ficou com esse lado paralisado, ficou com afasia, não conseguia falar, né? Até hoje ela tá reaprendendo a falar. E ela estava num processo de reinauguração do espaço dela, para um espaço maior. E eu ajudei a reestruturar, assim, assumir esse posto sem nem receber para isso, para ajudar mesmo. Tentei contratar outras pessoas para poder trabalhar ali no lugar dela e não funcionou. Não funcionou. Muito difícil você fazer um negócio ser construído ali, crescer, se não tem ali, ó, a pessoa que é a profissional, a cara que puxa, sabe? O negócio foi só desmoronando porque não tinha ela ali enquanto profissional, tá? E para quem não sabe sobre mim agora, eu tô terminando biomedicina, porque eu queria empreender na área de estética, queria ter uma clínica, só que eu comecei a ver que se eu não fosse da área no futuro, né, para abrir essa clínica, ia ser muito difícil. Então foi por esse motivo que agora, nessa altura do campeonato, eu resolvi terminar a faculdade, estou no penúltimo semestre de biomedicina, pensando no empreendimento mesmo, tá? Então só para vocês entenderem a força disso daí. Então, vocês são o centro, e se você não tem clareza sobre quem você é, o que você faz e qual é a transformação que você entrega, como é que as pessoas vão saber quem é você? Se nem você tem essa clareza. Então, um negócio começa em quem é você enquanto centro, tá? Eu preciso que vocês pensem sobre isso para os nossos próximos encontros. O crescimento, ele é gradual e contínuo, tá? Muita gente erra nisso também. Começa a crescer, aí putz, tá ótimo, que beleza, aí não faz caixa, não tem um controle de gestão, fica confortável com aquele número de clientes, não se preocupa em expandir, aí vem uma mudança aí no nosso governo, no clima, e aí você perde cliente, você não tem caixa, você começa a afundar. Então, o crescimento, ele é gradual e contínuo. Se a gente não para analisar, estruturar o nosso negócio, reestruturar, reavaliar, você vai ficar sempre nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Só vocês pensarem, há um ano atrás, as coisas no negócio de vocês era exatamente como é hoje? Janeiro foi igual a julho nas vendas de vocês? Tá sendo igual ao mês atual? Se até de mês em mês as coisas mudam, imagine, gente, dentro do seu negócio, dentro da sua equipe. Então, por isso que ele é gradual e contínuo. Eu coloquei aqui, é como um jardim. Se você parar de cuidar, aos poucos ele irá perdendo a cor, a beleza e insetos, pragas, faltas de nutrientes e água poderão destruí-lo. Então, o seu negócio, lembre-se, ele é como um jardim. Você tem que cuidar, você tem que regar, você tem que tirar as ervas daninhas. Às vezes, pessoas que estão ali no seu negócio que não agregam em nada, que só atrapalham, que só prejudicam, que só puxam a energia para baixo. Então, pense nele como um jardim. Se você abandonar o jardim, dificilmente ele vai conseguir se manter sozinho, tá? Bora começar então? Eu falo muito, tá, gente? Quem me conhece aqui sabe que eu falo muito. Agora vai ser rápido, tá? A gente vai pro nosso diagnóstico. Vai ter um somatório aí do diagnóstico de vocês, que é o que vai determinar o foco de cada um. Então a mentoria ela é coletiva, como vocês estão vendo, só que a jornada é individual.
Pode ser que o meu diagnóstico de posicionamento esteja crítico e o seu diagnóstico de marketing esteja crítico. Ou o seu diagnóstico de gestão de crise, de gestão de negócio. Então a gente vai diagnosticar aonde que tá aí o que o cinto tá apertando. Vocês conseguiram abrir o link que eu mandei? Esse aqui, do Drive. Pode até ligar o microfone, tá, meninas? Que eu preciso que vocês tenham acesso a isso aqui pra vocês irem preenchendo. Vou colocar lá no grupo. Vocês vão perceber que esse arquivo não dá pra vocês editarem, tá? Porque a gente teve que colocar bloqueado, porque senão se alguém digitasse alguma coisa por cima, ia modificar todo o arquivo. Então vocês copiem, tá? Mete um Ctrl A aqui. Ó. Ctrl A, Ctrl C, cola no Word de vocês, no computador de vocês. Depois, quem não souber mexer no Drive, meus clientes já sabem mexer no Drive, né, gente? Tanto que a gente mexe nesse Drive. Todo mundo, se não conseguiram abrir, vão anotando, tá? Porque eu vou falando as perguntinhas e aí vocês vão anotando para poder fazer o somatório. Porque aí no final eu quero que todo mundo coloque no chat aqui o somatório que deu de cada um para eu entender como que está o cenário, entender o caso de cada um. Pode ser? Bora nessa? Estão prontos? Então vamos lá. Meus amores, a pontuação é de 0 a 5. Ok? 0 é do tipo não faço, tô perdido, não tô fazendo nada, não uso, não tenho, desconheço. Nível 0. Nível 5 é o faço, tenho 100% de clareza, tá tudo sob controle. E aí vocês vão colocando aí um intermediário, ok? 1, 2, 3 ou 4. Vamos começar com marketing, que é a minha área queridinha, né? Como aqui tem muitos clientes nossos, vocês vão ter um parâmetro de acordo com as outras áreas. Então, marketing. Tenho presença digital ativa com postagens consistentes. Então, quem aqui está postando de forma contínua, religiosamente, com constância? Eu costumo falar, gente, que a constância dentro do marketing, ela é mais importante do que a frequência. Como assim, Thaís? É melhor você ser constante postando 2 vezes por semana, 1 vez por semana, do que uma semana posta 3, na outra não posta nada, na outra posta 4, aí 2 semanas sem postar nada, tá? A constância pro algoritmo é melhor. Eu estou presente, estou postando todos os dias. Coloquem aí a notinha de vocês. Produzo conteúdos estratégicos que atraem pacientes e o cliente ideal. Aqui estamos. Minha Nossa Senhora do Carrossel, né, minha gente? Que agora o carrossel, ele tá bombando. A minha área, sou do marketing, é uma área muito educativa, né? Então eu tenho que falar muitas coisas explicativas. Então eu tenho que fazer muito marketing de conteúdo, educativo. Então depois vocês deem até uma olhada lá no meu perfil pra vocês entenderem do que eu estou falando. Principalmente quem já não conhecia o nosso trabalho, né? Meu perfil transmite autoridade e posicionamento de alto valor. Sejam sinceros, gente. A pessoa que chega no seu perfil, ela entende que você tem um posicionamento de alto valor? Eu quero melhorar isso no meu ainda, tá? Então vou colocar nota 4. Uso diferentes formatos de conteúdo. Reels, carrossel, stories. Eu uso. E vocês? Invisto em tráfego pago com estratégia clara? Invisto, minha gente. Sem tráfego pago é difícil, viu? Esse algoritmo está acabando com a nossa vida. Analisa os resultados de marketing para tomar decisões? Com certeza. E os nossos clientes aqui, a gente faz isso por eles, tá? Depois vocês vão somar o bloco. Posicionamento, meus amores. O que é esse tal desse posicionamento que todo mundo fala sobre posicionamento? Não entendo o que é posicionamento. Posicionamento é literalmente a forma como você se coloca lá na rede social. Na sua comunicação, na sua vestimenta, na sua linguagem, no seu tipo de conteúdo. O que faz uma pessoa, inclusive, pagar um valor alto por aquilo que você cobra? Seu posicionamento. Imagine, se eu aparecesse hoje
toda bagunçada, sem maquiagem, sei lá, com uma roupa ruim, não sei, bagunçado. Vocês iriam agregar valor ao que eu estou falando? Eu acho difícil. Então, isso é posicionamento. Meu diferencial competitivo está claro para o mercado? As pessoas chegam no seu perfil e elas conseguem entender que você é diferenciada? Eu, como eu já falei, eu quero melhorar o meu posicionamento. Eu quero deixar ele mais premium, mais alto valor. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso, meninas. Sabe por quê? Como eu falei pra vocês sobre a minha história, né? Eu tive uma história simples. Eu sou uma pessoa simples, sou de família simples. Então é muito difícil pra mim adotar um posicionamento mais elegante, sabe? Com as roupas mais neutras. Eu já até tentei, sabe? Mas eu não consegui, não sustentei por muito tempo. Então isso é importante. A gente tem que equilibrar quem a gente é e quem a gente precisa ser. Para eu cobrar mais caro, para eu cobrar o valor que eu quero cobrar, eu tenho que ter um posicionamento mais high ticket. Mas eu também não posso ser uma pessoa que eu não sou, tá? Então vocês também precisam equilibrar isso. Sou reconhecido como referência na minha área de atuação? Comentem aí. Eu demorei muito tempo, mas hoje em dia a gente já conseguiu ser reconhecido. Minha comunicação transmite credibilidade e autoridade? Comentem aí. Tenho clareza de público-alvo e segmento? Você sabe quem é o seu público-alvo? Qual é o segmento que você quer atingir? Quem são as pessoas que você quer atingir? Você tem clareza sobre isso? Eu, por exemplo, gente, eu fiz uma mudança, tá? Então, vocês aqui são o nicho que eu escolhi. Profissionais, empresários, autônomos da área da saúde e da estética. Então, eu tive que me afastar, me fechar para outras pessoas, mas hoje eu tenho clareza desse segmento que eu quero atuar. Foi muito difícil fazer essa transição, mas eu tive que fazer, tive que escolher. Consigo explicar minha proposta de valor em uma frase simples? Geralmente essa frase é a que a gente coloca até na bio, tá? Por exemplo, a minha proposta, né? Eu ajudo profissionais de saúde e estética a estruturarem seus negócios e a serem reconhecidos através de um posicionamento de alto valor. Isso é o que eu faço. Outra frase que me define. Sou uma profissional da saúde, especialista em marketing e empresária que hoje ajudo outros profissionais a se destacarem no mercado também. Então eu tenho clareza sobre o que eu faço, a transformação que eu entrego. Vocês têm clareza sobre isso? Vocês conseguem falar? Por mais, aqui vai para os meus clientes, por mais que vocês tenham uma agência que faça grande parte do trabalho para vocês, meus amores, vocês também precisam saber de trás para frente, de frente para trás, quem são vocês. Da mesma forma que a gente tem, super claro, eu consigo falar aqui de cada um de vocês, o que é que vocês fazem, a definição de cada um dos meus clientes. Mas vocês também precisam saber, tá? Minha imagem está alinhada com o nível de cliente que eu quero atingir? É aquele lance que eu falei, de ter que equilibrar quem você é com quem você quer atingir, tá? Eu era muito, gente, eu não usava acessórios, vocês têm ideia? Há um ano atrás eu não passava nenhum creme no meu rosto. Depois comecei a trabalhar com estética, já fui cuidada aqui por quase todo mundo que tá aqui nessa conversa com a gente. Nossas profissionais incríveis, que eu recomendo todas. Já fiz procedimentos e tratamentos com todas. E eu tive que fazer isso, porque imagine eu falando com profissionais da área da saúde e não passava nenhum creme no meu rosto. Não dava, né? Vocês podem ver, eu tô até inchada porque eu fiz procedimento no rosto semana passada. Então a gente tem que alinhar, estar alinhado com aquilo que a gente vende, com quem a gente quer atingir. Ok? Capital visual. Já ouviram falar sobre esse termo, capital visual? O que significa o capital visual? Gente, a nossa comunicação, ela começa antes da gente abrir a boca. Vocês sabem disso, né? As pessoas, elas nos julgam de acordo com o que elas veem da nossa aparência. A aparência conta. A gente aqui, principalmente, trabalha com estética, então a gente sabe muito bem disso. E você alinhar, ajustar o seu capital visual, o seu e da sua equipe, é essencial para que você consiga atingir bons resultados. Sabia que, às vezes, as pessoas não conseguem atingir o resultado que elas gostariam? O nível de conversão, de convencimento que elas gostariam, porque elas estão errando no capital visual? É triste, gente. É meio até um pouco injusto falar isso. Mas isso acontece.
Ainda mais hoje que a gente vive nesse mundo de aparências, de internet e de tal roupa. As pessoas, elas querem o alto nível. Às vezes a pessoa, ela não tem dinheiro para nada, mas ela quer estar no ambiente, ser atendido por alguém super, hiper, mega bem produzido. Isso é uma verdade, então a gente precisa trabalhar isso também, tá? Minha aparência pessoal transmite credibilidade? Coloquem aí. Minha vestimenta está adequada ao público que eu atendo? Principalmente, não só o público que você atende, tá? Mas o seu público ideal. Recomendo um livro para vocês aqui. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Quem nunca leu esse livro, vocês precisam ler. Tem um capítulo que fala só sobre isso. E fala exatamente essa frase. Você precisa se vestir como o profissional que você quer ser e não como o profissional que você é. Forte essa frase, né? E é isso. Às vezes você quer ser um profissional super bem remunerado, bem reconhecido, cobrar 3 vezes mais que o mercado, e você tá se vestindo como se você fosse ali na padaria comprar um pão. Tá? Autorresponsabilidade. Tenho cuidado com postura e linguagem corporal? Sabe assim, gente? Quando a gente já tá assim, meio cansado, não presta muita atenção no nosso comportamento, fala baixo, ou não olha no rosto da pessoa, ou tá reclamando da vida. Postura e linguagem corporal. Invisto em cuidados básicos, cabelo, pele, maquiagem, acessórios. Não é sobre, gente, beleza, padrão de beleza, não estamos falando disso aqui, tá? Estamos falando de cuidados, de você olhar pra pessoa e você ver que a pessoa tá cuidada, ela tá arrumada. Isso é o que agrega. Não é sobre padrão de beleza e nem sobre uma marca, nada disso, tá? É sobre você mostrar que você é uma pessoa cuidada, uma pessoa que se preparou para estar ali. Imagine, é tão legal quando você marca uma reunião com alguém e você vê que a pessoa se arrumou para estar ali, ela tá disposta, maquiada. Eu acho isso super gostoso, eu acho que é uma troca. Então isso é importante. Minha equipe também transmite uma imagem profissional adequada? Lembra, gente, negócios são feitos de pessoas. Não adianta você estar linda, maravilhosa, bem arrumada, bem produzida, e a sua equipe não tem noção nenhuma de capital visual e tá lá totalmente diferente de você, transmitindo uma mensagem dentro do seu negócio que é totalmente oposta à mensagem que você quer transmitir. Então, a sua imagem é importante tanto quanto a imagem da sua equipe. Minha aparência gera confiança nos clientes e pacientes? Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui importante. Muitas vezes a gente precisa mudar alguma coisa na nossa aparência para o bem do nosso negócio. E isso não é nenhum crime. Ai, meu Deus, você está deixando de ser quem você é. Não, gente, isso é uma estratégia. Você pode usar isso ao seu favor ou não. Eu acabei de fazer um monte de harmonização no rosto, porque eu achei que meu rosto estava muito menininha. As pessoas não estavam acreditando que eu tinha 30 anos, gente. Estavam achando que eu tinha menos que 30 anos. 30 anos já é pouco. Eu já tava menos que 30 anos, não dá, sem condições. Então, eu falei, cara, eu preciso de um rosto. Eu pedi exatamente isso. Eu falei, eu quero um rosto mais mulher e um rosto mais sexy. Falei com essas palavras. Por quê? Pro meu modelo de negócio, pro que eu faço hoje, esse rosto mais misterioso, até com uma pegada mais sexy, pra mim é interessante. Pra minha imagem pessoal. Então, eu mudei por conta disso. Tá? Já mudei minha vestimenta. Lembra, gente? Eu era fisiculturista, personal trainer, só usava legging, só usava preto. Fui mudando, fui botando acessório, fazendo procedimentos, cortei meu cabelo, fiz transição capilar, tudo pensando na minha carreira profissional, tá? Desenvolvimento pessoal, meus amores. Estamos aqui falando de negócios, estamos aqui falando de equipe, de time, mas lembra que eu falei, você é o centro do seu negócio. O seu negócio não se desenvolve se você não se desenvolver. Se você tá mal, deprimida, desanimada, chateada, sem motivação, sem disciplina, o seu negócio não vai crescer. Você precisa se desenvolver pessoalmente para o seu negócio crescer. Então a gente vai trabalhar isso agora. Você lê livros ou artigos regularmente para se atualizar sobre negócios, comunicação e vendas?
Participa de cursos, formações e treinamentos na sua área ou de áreas relacionadas a todo esse universo? Comparece a congressos, workshops ou eventos da sua área? Isso é bom, importante. Acompanha tendências do mercado e novidades do setor? Estão colocando as notas aí, hein? Observo e analiso a concorrência como aprendizado e de maneira metódica. Gente, isso aqui, ó, observar e analisar a concorrência, não é ficar olhando o Instagram do concorrente e achar que isso é uma forma de aprender ou de estudar o seu mercado. Não, tá? Analisar e observar de maneira metódica. O que essa pessoa está fazendo? Como ela está se posicionando? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é a técnica? Qual é o protocolo? Como ela está colocando isso para o mundo? Isso é analisar de forma metódica. Invisto tempo no meu crescimento pessoal, além da técnica, psicoterapia, coaching, grupos motivacionais, um escalda-pés, um momento relax, um spa. Tem que fazer isso, gente. Uma mente exausta, um corpo cansado, não vai se desenvolver, não vai produzir, não vai gerar ideias, não vai estar com a cabeça boa para gerir um negócio. Ok? Estamos acabando, tá, amores? Fiquem tranquilas. Gestão. Vamos falar só um pouquinho sobre gestão. Gestão é meio pesado, mas é importante. Eu coloquei aqui 5 setores de gestão, gente. Pouca gente fala sobre gestão, mas a gestão ela é muito importante, tá? Então eu vou falar bem rapidinho, vão pontuando aí pra gente não se perder. Gestão de carreira. Tenho clareza sobre o meu posicionamento no mercado? Invisto em formação contínua e especializações? Possuo uma rede de contatos estratégico, o famoso networking? Sei exatamente aonde eu quero chegar nos próximos 6 meses, 1 ano e 2 e 3 anos? Tenho metas específicas de crescimento profissional? Tenho planos profissionais já traçados? Novos produtos, novos serviços? Pontuem. Corre que vai ser rápido esse final, hein? Porque eu não quero segurar vocês demais não, gente. Pra vocês não assustarem. Gestão do negócio. Tenho clareza sobre os números principais? Faturamento, ticket médio, lucro, custo, margem. Vocês têm clareza sobre isso? Possuo metas mensais e acompanho essa execução? Crio novos produtos e serviços para escalar? A gente vai falar sobre escala, tá? Ao longo do nosso acompanhamento. Tenho fluxo de caixa organizado e atualizado? Eu registro dados, indicadores do negócio regularmente? Tenho um plano de crescimento e expansão? Agora, gestão de pessoas. A minha equipe entende bem as suas funções e responsabilidades? Tenho processos claros de contratação e integração? Famoso onboarding. Realizo treinamentos e alinhamentos periódicos? Existe clareza de metas individuais e coletivas na minha equipe? Dou feedback estruturado e acompanhamento ao time? Consigo identificar talentos e pontos de melhoria? Acabando, gente. Agora, gestão de crise. Tenho protocolos definidos para reclamação de clientes? Como é que vocês lidam? O que vocês fazem? Como é que responde? Sei como agir em caso de erros ou insatisfação? Gente, eu vivi um erro com uma clínica que eu ia trocar o meu DIU, que no próximo encontro eu conto pra vocês essa história. Só sei que foi uma secretária que me passou a informação errada, eu fiz todo um processo de colocação de DIU, né? Ia retirar o DIU pra trocar o DIU. Tinha que ser o DIU de prata, eu pedi o DIU de prata, fui lá só porque era o DIU de prata, cheguei lá no dia, vocês pegaram o DIU de prata, né? Não, de cobre. Resumo, ninguém resolveu minha situação, eu tomei os remédios à toa, me preparei pra colocar o DIU à toa, ninguém resolveu minha situação. Sabe quando que alguém se prontificou de resolver minha situação? Quando eu fui pro Instagram e marquei a clínica lá. Falando, eu nem expus ele, marquei oculto. A mulher me ligou na hora. O que a gente pode fazer pra resolver seu problema? Falei, ninguém quis resolver meu problema quando eu tava lá, né? Só depois. Tem que saber como lidar. Não, você não pode colocar a culpa no funcionário. Foi o funcionário que passou errado. É a sua empresa. Se a funcionária era da sua empresa, a sua empresa tem que resolver. Sei como agir em casos de erros e insatisfação? Coloque aí sua nota. Tenho plano para lidar com crises de imagem, online, offline?
Inclusive, a gente estava lidando isso com... A gente está lidando isso, né? Um processo nesse sentido com uma das nossas clientes, que inclusive está aqui, que aconteceu uma situação no mesmo segmento dela, que foi com relação à questão de promessas, falsas promessas, exercício ilegal da profissão, e a gente está aqui alinhando. Não foi com ela, foi com uma conhecida dela. E a gente tá alinhando pra não causar nenhum tipo, porque pode acontecer, tá, gente? Denúncias, o conselho, reclamar de alguma coisa. Então vocês têm que saber lidar com isso também. Consigo tomar decisões rápidas em situações emergenciais? Analiso crises passadas e extraio aprendizados? Tenho pessoas ou parceiros que me apoiam na gestão de crises? Soma aí seu bloco. Vai fechar, gente, o último. Tenho processos documentados para as principais rotinas? Como é que funciona, de onde que vem, para onde que vai, quem faz o quê, organograma e fluxograma, vocês têm isso? Minha equipe sabe seguir esses processos com clareza? Não adianta ter o documento lá lindo, maravilhoso e ninguém nunca nem leu, né? Tenho ferramentas para organizar fluxos, CRM, agendas, planilhas, prontuário eletrônico. Consigo medir a eficiência desses processos? Sei identificar os gargalos e ajustar as rotinas rapidamente? E para fechar, tenho padronização para garantir a qualidade no atendimento? Eu sei que foi meio corrido o final, tá, gente? Esse documento vocês vão ter acesso a ele. Mas assim, vamos fazendo mais rápido, depois vocês podem revisar, de repente trocar algum número. Mas eu gosto dessa coisa assim meio no pá, que a gente já é sincero, responde logo. E vai ter um panorama. O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Só pra gente poder ter um controle, né, de como que foi tudo. Fazer o somatório, tá? Soma, ó, 5, 10, 15, 20, 25, mais 4, 29. Aí coloca. Tá? Vou dar 3 minutinhos pra vocês somarem. E... quero saber qual que foi o melhor e qual que foi o pior. E aí vocês vão escrever, claro, aí no documento de vocês, a ordenzinha. Os 3 primeiros aqui, ó, botei até em vermelho, crítico, alerta vermelho, alerta amarelo. Vou botar até verde aqui, ó, ser igual um sinal. Tá bom? Conseguiram preencher? Me respondam aqui no chat. Estão conseguindo somar? Me falem aí se alguém tá com dúvida. Se deu certo, ou se não conseguiu, se perdeu. Conforme vocês forem terminando, meninas, me falem aqui. Quem conseguiu finalizar? Não respondeu ainda? Pode ir respondendo, Maria. Vai tranquila. Você conseguiu preencher ou você não conseguiu... Você não conseguiu somar ou você não conseguiu preencher? Só para eu saber. Vou até abrir aqui. Não conseguiu preencher, tá? Não tem problema não, que vocês vão ter acesso a esse documento, beleza? Para vocês preencherem com calma. Numa paz. E aí, de repente, vocês podem colocar a respostinha lá no grupo. Eu vou compartilhar só minha tela aqui de novo, meninas, para mostrar para vocês quais serão os próximos passos, né? Muitas de vocês ficaram sabendo hoje, né, dessa mentoria, meio que no susto.
Mas, meninas, depois a gente vai poder conversar, tá? Vocês vão poder me chamar pra gente tirar dúvidas. Eu vou explicar pra vocês mais detalhes da mentoria. Eu vou só mostrar a programação pra vocês entenderem o que ainda vai acontecer, tá? Muitas coisas, estamos só no comecinho. Deixa eu só minimizar isso aqui. Então vamos lá. Hoje foi a nossa sessão diagnóstica e a partir desse diagnóstico vocês vão elencar quais serão essas metas, né? Qual que tá em primeiro, qual que tá em segundo, para vocês entenderem as urgências. O nosso próximo encontro vai ser no dia 6, tá? Os encontros são quinzenais. Só esse primeiro, do primeiro pro segundo, que é semanal. Por quê? A ideia era que a mentoria tivesse começado há 2 semanas atrás, mas eu me mudei e foi um caos a minha mudança. Então, por isso que eu tive que mudar um pouquinho a data, mas teremos aí o nosso encontro no dia 6, tá? Como vai ser? Quais serão os próximos passos? Em cada encontro, meninas, nós vamos trabalhar um dos pilares. O próximo encontro a gente vai trabalhar a estruturação de protocolos e planos estratégicos. Por que a gente já vai nessa parte? Porque é a parte já de venda. Eu quero que vocês entendam por que existem protocolos, planos de tratamento, descontos, upsell, downsell, follow-up. Tudo isso é estratégia de venda. Então a estruturação do protocolo, do plano de tratamento, ele está totalmente associado com a venda. Tá? Então a gente vai começar nisso aí. A gente vai entender o que vale mais a pena. Consulta avulsa, sessão avulsa, plano de tratamento, programa. Vamos trabalhar isso. Dia 13 de outubro a gente vai trabalhar o marketing. Principalmente posicionamento, tá? Então toda essa parte de visual, de comunicação e atração do cliente certo. O que fazer além dos posts no Instagram, tá? Mas claro, a gente vai falar também sobre conteúdo, principalmente para quem não tem agência de marketing. Faz o próprio marketing sozinho. Dia 20, time comercial. Vamos aprender a estruturar um pequeno time comercial inicial, sem muitas demandas, sem muitas necessidades e, claro, já começar a executar. Novembro, dia 3, falaremos sobre gestão. Todas essas gestões aí que eu falei pra vocês, que é uma parte bem difícil. Gestão de pessoas, de crises, de negócio, de carreira e de processo. Gente, isso aqui é um grande coração dos negócios, tá? Poucas pessoas dão o valor na gestão, mas ela é muito importante. Integração de todos os pilares, alinhamento entre as áreas, tá? Para resultados bem consistentes. Em dezembro a gente cria um plano de ação para 90 dias para vocês executarem assim que a gente finalizar. E dia 15 a gente faz a revisão final com projeção de crescimento. Thaís, mas é muita informação, será que eu vou entender tudo? Calma, teremos aulas gravadas para a gente complementar e agregar tudo isso. Que vocês podem assistir final de semana, podem assistir de forma fracionada, quebradinha. Tá? Tudo para agregar. Essa mentoria, meninas, ela vai acontecer de forma cíclica. Então, ela sempre vai estar funcionando, tá? Ela começa em 4 meses, ela termina, mas depois ela já entra num novo ciclo. Por quê? Os negócios, eles estão sempre evoluindo e mudando. E o objetivo dessa mentoria é que a gente tenha sempre um núcleo aqui de acompanhamento de encontros para a gente ir estruturando os nossos negócios e trabalhando os pontos falhos. Pode ser que lá em dezembro você esteja lidando com uma crise, com um problema, com uma dúvida, que hoje você nem pensa nisso, tá? Então por isso que ela é cíclica, ela é contínua. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Deixa eu só descompartilhar aqui a minha tela. Hoje não. Deixa eu parar de compartilhar para poder vocês ficarem só me vindo aqui. Estou muito feliz aqui com a presença de vocês. Não é fácil, tá? Eu sei como é difícil. Às vezes a gente, à noite, né, em plena segunda-feira. Eu coloquei segunda-feira porque pelo menos a gente tá mais descansado ali do final de semana. Parar, estudar. Olha que horas são, né? 9h09 da noite. A gente tá aqui tendo que pensar, tendo que debater, tendo que refletir. Não é uma tarefa fácil, só que é uma tarefa necessária. Eu acho assim que se eu tivesse tido um suporte desse, um ambiente como esse,
Primeiro que eu teria sofrido menos com o meu processo, que foi um processo difícil, árduo, que eu me sentia muito sozinha. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha uma equipe no começo. Eu tinha, às vezes, um prestador de serviço aqui, ali, um freelancer. Então, era tudo muito solitário. Eu planejava, não sabia se eu estava no caminho certo, se ia funcionar, se não ia funcionar. Então, isso me deixava muito perdida, muito confusa. E eu sofria com isso. Então, a ideia é que esse ambiente seja um ambiente aqui de troca, um núcleo de acompanhamento, de suporte, em que a gente vai estar aqui juntos construindo a trajetória de cada um. Vamos ter os momentos em que vocês vão poder falar, opinar, trazer a situação de vocês, o que uma fez, que deu certo, que não deu, qual que é a dúvida, porque às vezes a gente cresce com a experiência do outro. Às vezes eu tô aqui trazendo um problema e aí vem a Raíssa e me traz uma solução. Nossa, Thaís, isso aconteceu comigo, eu fiz isso, deu certo. E aí uma outra pessoa pode aplicar e pode dar certo e a gente vai criando, né, essa construção juntos, tá? Então eu já parabenizo vocês por estarem aqui, porque isso significa que vocês estão dispostos, estão dispostas. Esse é o primeiro passo. Não desanimem no meio do caminho, que a gente desanima, a gente fica com preguiça, a gente fica cansado, a gente tem problema pessoal, todo mundo tem. Mas se a gente desanima, a gente está só atrasando o nosso processo, tá? Porque muitas vezes a gente não tem uma outra opção. É o nosso negócio, é o nosso sonho, é a nossa única oportunidade, a gente tem que agarrar. Então, às vezes, a gente, como eu falei lá no começo, a gente chora, enxuga as lágrimas e volta, tá? Então, eu quero que vocês contem conosco nesse sentido também. A gente tá aqui para ajudar vocês, a gente tá aqui para conduzir vocês nesse processo. Então, bateu o desânimo? Conta com a equipe, manda mensagem, vamos conversar. Tentem não faltar, tá? Os encontros estarão gravados para os alunos da mentoria, só que a vantagem do ao vivo é essa troca. Então, na próxima, venham com câmera ligada, venham preparados para a gente se conhecer, para a gente ter esse momento aí de envolvimento, que ele é muito bom, ele é muito gostoso, e vocês podem ter certeza que vai agregar muito na vida pessoal e profissional de vocês, porque lembra que eu falei, um negócio não existe se não tem uma pessoa bem por trás, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Caso alguém queira falar alguma coisa, só levantar a mãozinha aqui. Tem uma mãozinha aí embaixo que eu abro a oportunidade para vocês falarem. Se não, nos vemos no nosso próximo encontro, segunda-feira que vem, dia 6, que vai ser muito legal. A gente vai falar sobre planos, protocolos, pacotes, descontos, quando abordar, quando oferecer uma coisa mais vantajosa, um pacote, enfim. Vai ser muito importante. Ainda mais porque aqui temos muitas pessoas de clínicas. E então essa parte aí ela é essencial, tá bom? Então é isso. Beijo para todas vocês. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, quiser dar continuidade, manda mensagem que amanhã pela manhã a gente já retorna a vocês, já explica mais detalhes, as nossas condições, como é que vai ser. E é isso, foi um prazer, fiquei muito feliz em vê-las aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham agregado e me coloco super à disposição, tá bom? Beijo para todas e até semana que vem.